Esta é a pergunta que os estatísticos mais se fazem desde que iniciam na graduação. E é por isso que hoje eu estou aqui com o Daniel, que vai nos contar um pouco como é, o que faz e como faz o estatístico no mercado de trabalho. O Daniel hoje ele trabalha no Facebook, na Califórnia, e porém ele fez graduação aqui no Brasil, que isso foi alguma dúvida de algumas pessoas que perguntaram, ele é brasileiro? Eu sim, ele estudou aqui na Unicamp, em São Paulo. Daniel, você poderia contar um pouco sobre sua trajetória no mercado, desde que você saiu da graduação até o cargo que você ocupa hoje, para as pessoas lhe conhecerem melhor? Lógico. Olha, muito obrigado, Tabia, pelo convite para estar aqui. Então, eu estudei estatística, né? Eu comecei em 2002, né, na faculdade, na Unicamp. Cheguei lá, não tinha muita ideia do que estava pela frente, né, do que eu ia estudar, mas aprendi no caminho, né, me formei, fiz estágio em banco, né, o mercado de trabalho em São Paulo ele é bem forte, né, em banco. Sim. Fiz estágio em banco, depois fiz também um estágio no Hospital de Clínicas da própria Unicamp, da universidade. Fiz um estágio em pesquisa na Nielsen, fiquei lá um tempinho, fiquei 3 anos, eu fui efetivado lá, né, então foi a minha primeira empresa, né, como efetivo. Fiz um pulo bem rapidinho em telefonia, depois acabei numa empresa de software, que é o SaaS, então fiquei 7 anos trabalhando para essa empresa de software, né, um software estatístico super famoso, e de lá eu acabei tendo a oportunidade de fazer entrevista e passar no Facebook, né. Então, voltando um pouco para o mundo da pesquisa, e eu estava trabalhando com consultoria no SaaS na época, então era um mundo que tocava em várias vertentes, trabalhava com várias indústrias diferentes, sempre aplicando estatística, e no Facebook eu voltei um pouquinho mais para pesquisa. Passei 2 anos e meio no Facebook do Brasil, né, isso ainda no Brasil, né, e acabei vindo para cá um ano e meio mais ou menos, aqui para Califórnia, para Matriz. Legal, sua trajetória é bem um pouco grande sobre o mercado de trabalho de estatística, né? Tem bastante carga para nos passar. Daniel, agora eu tenho algumas perguntas que foram feitas por estudantes de estatística atualmente e que eles têm muitas dúvidas, como assim que a gente entra no curso sobre o mercado de trabalho, já que a gente vê a maior parte teórica, né, durante a graduação. Então, essa é a dúvida de alguns, maiorias, posso dizer. Uma primeira pergunta que pediram foi se você poderia traçar uma linha do tempo falando de sua trajetória da carreira como estatístico, com os pontos que foram mais importantes para você durante toda a sua jornada. Bacana, fechou. Assim, como falei, eu comecei estatística em 2002, fiz estágio no banco, hospital. Acho que a Nielsen talvez tenha sido o primeiro ponto importante, né? Era uma área de 42 pessoas, todos estatísticos. Então, isso eu acho que foi um momento marcante, né, de você ver vários estatísticos de diversas faculdades diferentes, entender um pouco mais de cada um dos lados, das opiniões e tudo mais. Então, a Nielsen foi muito importante. Eu acho que o SaaS... Perdão. Nessa empresa era sobre o que mesmo? Você trabalhava? A Nielsen é uma empresa de pesquisa de mercado, né? Na verdade, tem várias vertentes. No Brasil, na época que eu trabalhei, ela já mudou bastante durante esse tempo. Estou falando de 2006, 2007, 2007, eu acho. Nessa época era muito forte ainda no que eles chamam de Retail Index. Então, fazia pesquisas para entender quanto que estava vendendo alguns produtos. Tinha várias outras áreas que também eram muito importantes, mas esse era o produto específico que eu trabalhava. Então, usa pesquisa, né? A amostragem e expandir o que você vê na sua amostra para o resto do Brasil e falar para a Coca-Cola, por exemplo, o que está acontecendo. Gostava de amostragem? Gostava, tinha um professor bem legal de amostragem. Acho que a Nielsen foi muito bom para isso. Eu acho que o meu primeiro projeto na Nielsen foi dar uma aula de amostragem. Eu lembro que a minha chefe na época, a Isabela também da Unicamp, ela falou, olha, vocês estão vindo da faculdade, vocês acabaram de ver esse conteúdo, então pega o que vocês sabem e mostrem a diferença entre a amostra estratificada de conglomerados para todo o resto da galera. Então, isso na hora? Legal. Assim, a gente teve um tempinho para preparar um material sobre isso. Bom. Foi legal revisitar. Sim. Tá, teve outros pontos importantes? Sim, acho que o SaaS talvez tenha o SaaS e o Facebook, né, os dois, mas o SaaS foi importante para mim por reaprender várias coisas da faculdade em contextos diferentes. Eu acho
quando você trabalha atendendo várias pessoas diferentes que estão trabalhando com estatística, esse foi basicamente o que eu fiz lá, quase 7 anos que eu fiquei lá. Eu fui o suporte técnico, fui instrutor, né, dava treinamentos, né, dos cursos estatísticos e consultor. Mas em todos os momentos eu estava entendendo o que as pessoas estavam fazendo e tentando ensinar um pouquinho mais de como usar o software e como usar a estatística para responder aquele problema. Então acho que foi um momento que eu me reconectei, assim, a paixão pela estatística e aprendi várias coisas lá. E foi o que me deu a bagagem para depois ir para o Facebook, que também foi muito importante, mas de uma outra forma. Bacana, então. Nel, como você já trabalhou em várias empresas, como você mesmo mencionou aqui no Brasil, acredito que você consiga ter uma melhor expectativa para nos dizer quais as características que você encontra entre um profissional de estatística do Brasil e dos Estados Unidos. Como, por exemplo, você pode começar por características que, na sua visão, um estatístico do Brasil tem e um estatístico dos Estados Unidos que você percebe que não tem. Tanto o contrário. Você poderia dizer? Eu vou tentar focar na estatística. Assim, existem diferenças culturais, né, nos países que impactam o jeito que você trabalha. Em termos de estatística, os estatísticos, as pessoas especialistas em estatística, uma das coisas que eu mais percebo é a questão da base estatística versus didática. Como posso falar isso? Aqui, desculpa, minha amostra não é representativa, né? Eu acho que é importante eu falar isso também, que eu trabalho em uma empresa aqui, né? Sim. Talvez o resto dos Estados Unidos seja um pouco diferente. Eu estou no Vale do Silício, que também é conhecido por ter uma base forte em ciências de dados, né? Aqui, especificamente, no conhecimento que eu tenho daqui, eu vejo que as pessoas eles têm conhecimento básico sempre. Então, não importa se você é estatístico ou se você é especialista em outras coisas, você sabe o que é um p-valor, por exemplo, sabe? O p-valor é um conhecimento meio que básico aqui. Então, isso acaba mudando um pouco, assim, os estatísticos do Brasil, eu incluído, né, a gente precisa ter muita didática. Então, sempre que a gente vai apresentar os resultados do projeto, eu até esqueci de falar que eu também dei bastante aula no Brasil, enquanto eu estava trabalhando no SAS, no Facebook. Mas, assim, dando aula para empresas, para pessoas de cursos de pós-graduação que as pessoas já estavam trabalhando, a gente precisava de muita didática para explicar conceitos que as pessoas não tinham tido na faculdade, né? Então, acho que essa é uma base que a gente tem muito boa, sabe? De chegar aqui. Isso que você fala é em relação a outros cursos, ou da estatística mesmo? Em relação aos outros cursos. Assim, o estatístico precisa ter didática para poder explicar os resultados. Isso é bom, né? Você ter didática é sempre bom, você consegue se comunicar melhor. Aqui tem a vantagem de você poder ser um pouco mais direto quando você vai explicar os resultados. Você não precisa parar e falar, olha, isso aqui é um p-valor, isso aqui é a probabilidade dos dados, dado a hipótese, dependendo. Você está falando com um frequentista, um bayesiano, mas assim, a questão é a didática. Eu acho que o estatístico brasileiro, não só do Brasil, né? Eu acho que da América Latina tem essa vantagem de passar por esses problemas. E normalmente nas graduações, os outros cursos, o que vê de estatística é mais tipo estatística básica. E normalmente, quando vê estatística básica, é com um péssimo professor que faz a pessoa odiar a estatística. Normalmente, a gente escuta isso das pessoas de outros cursos. Sim, isso é verdade. Eu acho que, infelizmente, no Brasil a gente depende do professor também, assim. Sim. Se o professor é bom, a gente gosta da matéria. Eu conheço muita gente que não estudou estatística que vem falar que ama estatística porque teve um professor bom. Nossa, eu tive um professor ótimo. Dá uma diferença muito grande. Isso. Quais as diferenças mais marcantes você encontrou no mercado de trabalho dos Estados Unidos comparado com o Brasil? Teve alguma característica que você imagina ser aí, porém foi completamente diferente na prática? Alguma característica que você imaginou que fosse, quando chegou não era? Acho que sim, teve algumas coisas que me pegaram mais de surpresa. Não que eu tivesse já alguma hipótese do que seria, mas depois que eu vim para cá, eu fui surpreendido com algumas diferenças. Não só do mercado estatístico, agora já falando como mercado de trabalho como um todo, como é trabalhar com pessoas. Deixa eu pensar. Eu acho que é a questão da comunicação um pouco mais direta. Eu acho que aqui tem essa característica. É engraçado que a gente é estatístico, a gente sempre gosta de colocar margem de erro, né, nas coisas. Então, a gente não fala assim, isso é isso, a gente fala, talvez, né, pode ser, existem, né, tem indícios de que seja.
E aqui é engraçado que eu tenho a impressão que isso aqui é tido meio como... Eles chamam de weak language, né? Uma linguagem fraca. Ou, então, assim, é bom você não incluir palavras como pode ser, esse tipo de coisa. Você tem que ser um pouquinho mais assertivo. E assertivo no sentido de real mesmo, né? Que é falar com segurança. Né? As pessoas, elas falam aqui com um pouquinho mais de segurança. Outro é o foco. Eu acho que isso me marca bastante aqui. O dia de trabalho aqui ele é um pouco mais condensado, assim. Talvez, de novo, talvez a minha amostra não seja representativa, mas eu tenho a impressão que no Brasil a gente interage um pouco mais com as outras pessoas, a gente colabora bastante com outras pessoas ao nosso redor, a gente conversa bastante. O dia ele é bem agradável, você tá com amigos ali no ambiente de trabalho. E aqui o pessoal um pouquinho mais cabeça para baixo, saca? Chega, olha pro computador, faz o que tem que ser feito e vai embora cedo. Então, assim, é bem cansativo, assim, o dia de trabalho. Você trabalha menos, mas acaba que o foco é um pouco maior, então fica mais condensado. Será que isso seria parte que é do trabalho mesmo ou será da cultura? O que você acha? Uhum. Acho que aqui no Brasil a galera é mais do povão, né? Todo mundo exato. se abraça em alguma causa. É isso mesmo. Mas é legal também, viu, gente? Porque assim, acaba que fica no Brasil, é gostoso. Tinha dias que eu acordava e falava, nossa, que legal, vou encontrar meus amigos no trabalho, sabe? Tipo, é uma dinâmica diferente. Aqui você meio que vai para trabalhar, assim. Mas bem, pode ser que outras empresas aqui não sejam assim. Uhum. Quando você foi convidado para trabalhar fora do Brasil, eles exigiram alguma certificação específica quanto à língua, como o TOEFL? Não para mim. Não, mas eu sei que é importante. Assim, no meu caso, não especificamente, né? Assim, você precisa ter inglês para fazer entrevistas. Uhum. E aí você precisa passar nas entrevistas. Inglês. O certificado em si, informal, eles não me pediram, mas ele é importante para o processo formal de imigração. Então, quando você vai pedir o visto, na verdade, de imigração, eu digo visto de trabalho. O processo de visto de trabalho, ele é bom que você tenha algum certificado oficial, ele conta positivamente. Então, assim, ele é bom, ele é muito bom. Eu não tive e acabei vindo, mas ele é importante. Entendi. Qual foi as principais dificuldades como estatístico nesse mundo corporativo? Tá. No mundo corporativo especificamente. Na faculdade teve várias, álgebra linear principalmente. mas do mundo corporativo, eu acho que tem duas. Assim, de vez em quando, talvez seja por culpa de que a gente está meio na moda. Assim, a estatística está na moda, né, ainda. Uhum. Então, muita gente quer estatístico, né? Quero contratar um estatístico, sem sempre saber exatamente o que o estatístico faz. Então, talvez isso seja algo que me pegou em algumas poucas empresas de não entender muito bem o que eu estava contribuindo, assim, meu propósito na empresa. Sim. Acho que isso é o geral, assim, falta de propósito na empresa. Você está lá, você está contribuindo, você está entregando análises, mas você não entende muito bem como que aquilo vai gerar uma ação para a empresa, como isso vai impactar a empresa como um todo. Acho que talvez seja um problema um pouco maior em empresas grandes, muito grandes, né? Você é só uma pecinha, né, na máquina, né, no motor gigantesco, e também em casos que a pessoa que te contrata acaba não tendo muita certeza sobre o que um estatístico faz. Então, sei lá, até fica como uma dica assim, para a galera que está na faculdade, que está fazendo processos seletivos. Se tiver a oportunidade, nem sempre a gente vai ter a opção de escolher onde vai trabalhar, né? Mas se tiver, né, dá uma olhadinha se a pessoa sabe bem o que um estatístico faz, né? A pessoa que está te contratando. Que às vezes pode confundir que você tanto da parte administrativa, da parte contábil, mistura tudo e depois não sabe nem o que está fazendo. Isso. E de vez em quando você é contratado para fazer algo muito simples, assim, de trabalhar com Excel, né? Eu digo Excel, eu trabalho também com Excel, nada contra. Mas assim, fazer algo muito, muito simples, que a gente aprende várias coisas super sofisticadas, né, para chegar na empresa e fazer só relatórios muito simples. Acho que é legal quando a gente dá um passo a mais. Entendi. Daniel, como surgiu esse processo de admissão no Facebook? Já era algo pretendido? Ou você já tinha como foco? Não. Até foi algo bem engraçado. Assim, esse dia foi engraçado porque foi
uma baita coincidência. Eu estava com o meu currículo super antigo, assim, super sem mexer nele há anos. E um dia eu estava mexendo no meu HD, nos meus HDs externos, e eu achei meu currículo, eu já estava 7 anos na mesma empresa, né? E eu falei, nossa, que currículo feio, sem nada, né? Eu acho que eu vou arrumar o meu currículo. E eu arrumei o meu currículo, e ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, dei uma olhada no LinkedIn e falei, deixa eu dar uma olhadinha, aproveitar que eu acabei de arrumar o currículo, deixa eu dar uma olhada, e tinha essa vaga. Então, eu mandei para a vaga, e aí por muita, não só coincidência, mas acho que isso que até fica como uma dica que para mim é muito importante, o fato das amizades que você vai construindo durante esse tempo que você trabalha. Encontrei com uma amiga no dia seguinte de manhã, né, a amiga barra tutora barra inspiração, né, a professora Edna, lá de Brasília. Aí tava eu, ela e a Adriana, né, que hoje trabalha no Conre, né? E ela comentou, ela falou, nossa, Daniel, tem um amigo meu que tá abrindo uma vaga no Facebook, e era exatamente a vaga que eu tinha mandado o currículo na noite anterior. Eu falei, nossa, professora, tipo, se Estou sendo quiser, vigiado. não, assim, foi ótimo que ela me indicou. Indicação é importante, né, para qualquer empresa. O processo é longo, o processo de admissão não é só indicação, né? Tem várias entrevistas, mas foi um chute inicial ali, né? Uhum. Então foi muito pelas amizades que a gente foi fazendo durante os anos, assim, acho que foi essa indicação. E outras empresas aconteceu a mesma coisa, acho que quase todas as empresas que eu fui por alguma indicação de algum amigo que tinha me conhecido trabalhando ou na faculdade, então é legal ver a importância disso, saca? Das amizades que você faz durante... Não só amizade, mas da impressão que você deixa nas pessoas enquanto você trabalha. Sim, inclusive até para no caso da gente que é estudante, uma opção além disso, que é das pessoas que trabalham, é congressos, né? Que a maioria das pessoas que eu conheci, professores, tudo foi em congresso. Isso me dá uma base muito boa, porque qualquer coisa eu peço help para eles. O Enest ainda tem, né? Tem. Meu primeiro evento foi o Enest. Ah, que legal. Para Enest na Bahia. Infelizmente, na época eu estava na faculdade, estava meio parado. O Enest teve um período ali que ficou parado, mas ele é muito importante. Sim. Quais habilidades desenvolvidas durante a faculdade você mais utiliza atualmente? Legal. Aliás, eu vi a entrevista de João Paulo contigo, né? Foi muito legal. Eu acho que ele falou muito bem assim, essa diferença de modelos preditivos, descritiva. Acho que indo um pouco para esse lado, assim, começando na parte mais descritiva, eu acho que o conceito número 1, assim, que é importante para mim no dia a dia é o conceito de variabilidade. Assim, você conseguir olhar para um dado, entender a variância dele, mensurar a variância, se possível, e tomar decisões não só olhando para a medida de posição, para a média, para a mediana, mas levando em consideração a variância dele, né? Isso está na base de testes de hipótese, né, que são basicamente o que eu uso todo dia. Então, assim, conhecimento de variância já é meio caminho andado, que é bem simples, né? Uma das partes mais simples da faculdade. Teste de hipótese também, assim, a gente aprende logo no comecinho, mas é essencial, assim, dá para ir fundo nele, né? Tem muitos tipos de teste de hipótese. Mas, assim, o que eu faço hoje é pegar um dado, pode ser interno, pode ser no Facebook, pode ser um dado externo, né, via pesquisa, e extrapolar ele, né, falar que aquilo é um comportamento que vai continuar acontecendo, que a gente tem que se preocupar, né, que o nosso time de produtos do Facebook precisa se preocupar. E não tem como fazer isso sem teste de hipótese. A gente não consegue falar que duas amostras são diferentes, né, sem usar o teste de hipótese. Então, teste de hipótese, regressão, talvez algo que foi depois da faculdade que eu peguei um pouco mais, né, mas muito importante, cluster, que também é algo que eu aprendi na faculdade, mas só fui entender mesmo fora, infelizmente. Esse cluster é muito útil, cluster. Cluster, como você não sabe o que fazer, se você faz um cluster, geralmente você já tem um começo bem legal. Gostei até agora, que eu tô no quinto período, eu vi no evento da Adriana. Foi muito bom. Sim, a Adri é muito massa. Uma pergunta que fizeram foi como garantir uma estabilidade em uma empresa privada. Que, na verdade, olhando por esse garantir, não sei se teria muito isso no mundo corporativo.
visto que não existe muitos estabilidade fatores nesse externos. ambiente, né? Tem muitos fatores externos, né, infelizmente. Então, assim, garantir não dá, né? O que dá para fazer é maximizar suas chances, né? Assim, eu acho difícil essa pergunta, né? Depende muito da empresa, né? Depende muito de tudo, mas acho que uma regra geral que tem a ver até com o processo de admissão, desculpa, tem um cachorro aqui. Vem aqui, Berenice. Eu acho que é você aproveitar, meio hippie nessa resposta, mas aproveitar o momento, assim, você tem que fazer amizades enquanto você está trabalhando, não tem jeito. E essas amizades, por incrível que pareça, elas vão ajudando você no caminho, né? As pessoas vão te ajudar quando você não precisar aprender alguma coisa nova. Então, eu acho que, por incrível que pareça, é muito importante, assim, competência é muito importante, né? Mas você ir aproveitando o momento e fazendo amizades e procurando trabalhar com coisas que você gosta, projetos que te energizem, acho que é muito importante. Então, assim, não dá para garantir, mas dá para aproveitar. Uhum. Algo que, tipo, eu não sei se tá certo, mas se não tivesse escola de metodologia, que eu penso em relação a isso seria, tipo, que eu posso explicar isso mais como algo que eu já vi, que é, tipo, que eu já fiz jovem aprendiz em uma empresa e, tipo, a pessoa me pagar para fazer tal trabalho. Então, eu imaginava, tô sendo pago para fazer esse trabalho, eu vou fazer isso. Não tenho por que eu fazer mais do que isso, senão eu estaria ganhando mais. Mas, após alguns anos, eu percebi que, na verdade, é o contrário. Você tem que fazer mais do que as pessoas lhe pedem. Talvez isso possa lhe alavancar em alguma empresa e que você continue, porque aí você nem vai poder ir contra os seus resultados dentro dela. Não, com certeza. E se você mostrar empenho e ir além do que te pedem é sempre muito importante. Quem me conhece pessoalmente, sabe que eu sou muito tranquilo em relação ao trabalho, assim, sabe? Tipo, eu tento fazer da melhor forma possível, tudo, né? Mas assim, eu vou sempre tentando aproveitar cada um dos momentos. Sim. Passando conhecimento também quando você conseguir, pedindo ajuda quando você precisar, eu acho que isso é super importante. A gente vai ter que aprender um monte, né, no processo quando você trabalha nas empresas, você sempre vai precisar aprender coisas novas. Mas sim, eu acho que concordo contigo. Acho que não pensar assim que, putz, eu só vou até aqui porque é só até aqui que pediram, não ajuda nada, infelizmente. Outra pergunta que nos enviaram foi: quais as principais ferramentas que você utiliza atualmente na empresa? Boa. Tá, aqui é bem agnóstico em relação a ferramentas, né? A gente tem uma cultura bem forte de softwares livres, né? Então a galera usa bastante o R e o Python, muito, né? Eu uso R aqui. Eu vim do SaaS, né? O SaaS é muito importante para o mercado de trabalho. Foi muito importante aprender o SaaS, que a empregabilidade do SaaS é muito boa. Vale muito a pena aprender. Aqui, infelizmente, não tem, então eu uso R. E linguagem de SQL, assim, a gente usa muito, inicialmente chamado Presto, costumava usar o Hive, hoje está mais no Spark, mas é basicamente scripts de SQL, para puxar dados. Então, eu puxo dados usando isso e analiso usando o R. E ainda para compartilhar, uso Excel para fazer gráficos, uso o R para fazer gráficos também, mas de vez em quando eu jogo para Excel para dar umas cores diferentes. E já usei bastante Tableau também para fazer relatórios, compartilhar o que eu descobri com outros times. Né? Mas hoje é o R. Em relação ao R e o Python, você usa tipo parecido a quantidade de vezes ou mais R? Para você é mais R? Eu uso mais o R. Tem gente que só usa o Python aqui, e eu particularmente uso mais o R. E não sou o maior especialista de R do mundo, então assim, eu fui aprendendo conforme eu fui trabalhando aqui. Entendi. Você sabe dizer quantos estatísticos trabalham com você hoje atualmente no Facebook, no Medium? Eu não sei, assim, isso é legal para falar das diferenças até, acho que a formação aqui era um pouco diferente. Aqui as pessoas fazem faculdade e eles vão se graduando com, eles chamam de majors e minors, né? Então focos de especialização. Então assim, tem um menino que eu trabalhei bastante aqui, um americano, que ele tinha major em estatística e minor em artes cênicas.
saca? Tipo, então ele é ator e estatístico. Então, assim, tem muito disso. Então, tem muitos economistas com minor em estatística. Tem gente que estudou economia e depois fez um PhD mais focado em estatística. Tem um outro menino no meu time que é neurocientista, mas sabe muito de estatística, sabe? Então assim, estatístico puro, digo não puro, mas assim, fez uma faculdade de estatística é uma coisa que não existe muito aqui. Uhum. Tem bastante estatístico no Brasil, por incrível que pareça. Um ex-chefe meu aqui é um estatístico formado no Brasil, né, pela UNB, o Gabriel Gontijo. Também tem o Romeu, que é um outro menino que é cientista da computação no Brasil, formado em ciência da computação, mas manja um monte de estatística, era professor também na UNB. Então, assim, estatístico, não exatamente, mas muita gente que manja estatística, mas assim, Sim. eu não tenho um número exato. Mas no meu time, todo mundo. Entendi. Se você pudesse voltar ao seu período acadêmico, que área você escolheria para se dedicar? Digamos que com a sua mentalidade de hoje, depois de ter passado por todo esse mercado, você imagina aí, se eu voltasse, eu escolheria essa área para me focar, que eu sabia que teria maiores chances de resultados. Engraçado que eu acho que o que eu vou falar não tem a ver muito com onde eu tô hoje, assim. Algo que eu, durante minha carreira, eu senti falta foi séries temporais. Não que eu não tenha tido aula, mas é que eu não prestei muita atenção, provavelmente. Mas, assim, séries temporais é muito difícil, é muito complexo. Deus Arima. Então, quando eu fui usar isso no mundo corporativo, principalmente dando cursos, eu tive bastante dificuldade para pegar as bases de um modelo Arima, né? De entender teste de raiz unitária, um monte de coisinha aqui na faculdade. Então, assim, se eu pudesse ter ficado acordado um pouquinho mais naquela aula, eu teria. Mas não tem a ver com o que eu faço hoje. Hoje eu não trabalho com previsão no tempo. Entendi. Mas é algo que você gosta? Que eu gosto. Se aparecer algo futuramente, você provavelmente escolheria essa área? Ou não? Acho que sim. Pra ser bem sincero, eu sou um pouco escéptico. Eu não tenho muita certeza de quanto que a gente consegue aplicar isso em empresas no Brasil. Eu acho que não sei, um grande especialista de séries temporais, que é algo super complexo, super difícil de se fazer, ele infelizmente não é tão valorizado no Brasil. Nos Estados Unidos, sim. Mas eu acho que talvez seria um lado, se especializar nisso e tentar alguma coisa fora, né? Eu digo isso porque eu vejo a dificuldade que se tem em fazer previsões no tempo. É muito fácil cometer erros e as pessoas que manjam muito disso no Brasil, elas não são absurdamente valorizadas como elas deveriam ser. Entendi. Você já tinha pensado em trabalhar em outro país? Assim, não tanto, sim, sempre de vez em quando a gente pensa, né? A gente pensa bastante coisa. Na verdade, eu até já tinha feito uma entrevista para uma empresa que tinha um contato bem grande aqui, que eu teria que passar um tempo aqui, mas não era algo que era o meu sonho. Pra ser bem sincero, foi a oportunidade naquele momento, sabe? Tava na empresa no Brasil e tinha uma vaga aqui nos Estados Unidos que era para fazer um negócio muito legal. Então, eu falei com o meu chefe na época e a gente concordou que seria legal para minha carreira. Entendi. Legal. O que você sentiu falta de ter na graduação que usa muito no mercado? Se você pudesse dar uma dica para a galera que ainda está na graduação, diga, estude isso, porque muito provavelmente você vai utilizar. Acho que cluster, eu falei de cluster já. Assim, uma forma geral que a gente sempre ouve, eu não acho que eu tô em posição para julgar o que a gente aprende hoje na faculdade. Provavelmente eu não aprendi algumas coisas por minha falta de atenção mesmo, né? Falta de empenho em algumas matérias. Mas a gente sente falta um pouco de aplicações, né? De você pegar aquele conhecimento teórico e ligar com o mundo real. Então, acho que isso seria o geral, né? Você entender, por exemplo, uma análise de cluster, quando você está aprendendo ali como fazer o cálculo matricial, alguém dá algum exemplo prático de para que isso é usado, e é muito usado mesmo, cluster, seria interessante. Acaba que cluster eu aprendi depois no mercado de trabalho, mas ter tido esse conhecimento durante a faculdade me colocaria uns passos à frente quando eu cheguei nesses problemas. Nessa parte, seria mais a parte de cluster que você falaria para a galera
prestar mais atenção ou, tipo, estudar por conta própria, caso deseje ir para essa área? Porque também, tipo, vai muito pela área ou você acha que, tipo, para qualquer área? Boa pergunta. Acho que talvez não é para qualquer área. Assim, se você já tem uma área de interesse, com certeza vão ter técnicas que você precisa prestar atenção. Então, se você quer trabalhar em banco, você quer trabalhar com previsões, né, de fazer modelos de crédito, alguma coisa assim, a aula de regressão é muito importante mesmo, né? Ou se você quer trabalhar com previsões no tempo, você tem eu não sei, vou trabalhar com institutos de economia, também quero conseguir prever o que vai acontecer no dia seguinte. Você precisa aprender séries temporais. Marketing, que é onde eu estou hoje, né, o Facebook, a gente está estudando marketing, eu trabalho num time chamado Marketing Science Research hoje. Marketing cluster é muito importante. Cluster e análise, inferência, 1, 2, assim, as primeiras inferências, que é a base, mas é muito importante. Tá. O que é imprescindível que o estatístico saiba ao sair da universidade? Na sua visão. Acho que o conceito de variância que eu falei lá atrás, assim, ter não cometer erros como você usar apenas olhar para duas médias e falar que elas são diferentes, sendo que na verdade, se você olhar para a variância, tem várias intersecções entre os intervalos de confiança, sabe assim? Acho que esse conhecimento meio básico é o primeiro. A estatística descritiva, né? Que é todo mundo fala. Sabe, estatística o João Paulo descritiva. falou isso, né? Ele falou de 80% do tempo, né? Usando que Sim. Concordo com ele. Eu acho, fora das matérias, assim, meio chato falar isso, mas tem que ter calma, assim, é importante o estatístico saber que vai dar tudo certo, sabe? Que a gente vai aprender no caminho, que a gente chega no mercado, a gente vê os problemas, a gente não entende, e isso é normal, a gente vai aprendendo com o tempo. O mercado de trabalho ele é um pouco diferente da academia. O que mais? Deixa eu ver. Acho que regressão faz bastante sentido também, já talvez uma mais, mas regressão é muito importante. Assim, acho que vou até chamar de outro jeito. A arte é ótimo. A arte de você usar uma fórmula matemática para explicar uma relação entre variáveis. Então, se você usar uma fórmula para falar que esta é a relação das variáveis, é ouro, assim, para qualquer campo. Só imaginei a Adriana dizendo, isso é bastante sexy. Eu provavelmente copiei dela. Copiei tudo dela. Andrei a inspiração. E quais os principais modelos estatísticos que você utiliza atualmente? Então, hoje eu não estou... Vamos falar isso, voltar até porque o João Paulo falou também de análise descritiva para modelos preditivos. Existem horas, né, e empresas e áreas que você trabalha que são muito preocupadas com a previsão. Então, você quer desenvolver uma fórmula para você prever da melhor forma possível uma determinada característica. E você tem que acertar o máximo que você conseguir. Então, hoje, eu já trabalhei com consultoria para empresas que estavam muito preocupadas com isso, né, em que tudo que eles queriam era aumentar o KS ou diminuir o erro quadrático. Então, assim, previsão mais importante. Hoje, eu acabo que eu estou numa área um pouco diferente, eu estou mais querendo entender o relacionamento das coisas. Então, eu estou mais do outro lado da fórmula. Em vez de tentar prever, deve estar espelhado, mas bem, em vez do Y, eu estou preocupado com os betas, saca? Tipo, o que acontece se eu mexo uma variável e o que acontece com a minha resposta. Então, assim, eu acabo usando regressão múltipla, sabe? Tanto regressão logística, quando é variável binária, quanto regressão linear múltipla, olhando para todas as posições antes. Eu já usei árvore de decisão aqui bastante, que eu acho que é uma forma de você explicar o relacionamento de variáveis bem visual, bem fácil de explicar para outras pessoas, e é muito importante isso para mim. Eu quero entender a relação e depois explicar para outros times o que aconteceu. Então, infelizmente, eu não posso usar algo como uma rede neural, algo que tem uma fórmula tão grande, tão complexa, que depois eu não consigo explicar o que acontece com as variáveis. Então, hoje, eu uso regressão linear, regressão logística e árvore de decisão, e outras técnicas fora da modelagem estatística, como cluster e teste de hipótese, para explicar o que está acontecendo.
A gente já está chegando no final e qual dica de mercado você pode dar para a galera que está iniciando o curso, ou assim como eu, está na metade dele e deseja ingressar no mercado de trabalho? Eu acho que, assim, primeiro, a estatística ela é apaixonante, dá para gostar bastante de estatística. Eu lembro da professora da USP, Alessandra Montini, que ela sempre fala que ele gostar mesmo, ela gosta de bolo de chocolate, né? Estatística dá dinheiro, dá trabalho. Mas, na verdade, ela mesma é super apaixonada pela estatística. Adriano também, você dá para sentir a paixão que ela tem por estatística. Sim. Então, assim, a estatística, quando a gente começa a aplicar ela é muito legal. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma na faculdade para esperar essa fase legal para você ver a paixão que você tem pela estatística. As amizades, putz, são muito importantes. Putz, é engraçado falar isso, né? Porque é uma coisa fora, assim, da competência, uma competência mais social, mas elas são muito importantes, assim, você acaba, no final daqui a 10 anos, você vai olhar para o lado, você vai ver uma amiga que estava do seu lado na faculdade, sabe? Você vai ver aquela pessoa que estava contigo o tempo inteiro, trabalhando do seu lado. Então, acaba que é para sempre, assim. Tenho amigos que eu fiz na época da Nielsen, depois, todas as empresas de SaaS também, que estão comigo até hoje, assim, que eu sempre encontro, saca? Então, acaba que é aproveitar assim, a jornada, em vez de ser muito, putz, eu preciso chegar nesse ponto. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o Daniel. A gente está chegando aqui ao final e gostaria de agradecer a você pelo seu tempo e Valeu, Bia, por obrigadão. disponibilizar e de tirar nossas dúvidas, que são muitas, mas aí foi um resumo um pouco sobre todas as pessoas, sobre o que a gente gostaria de saber sobre o mercado. E saiba que você será referência para todos nós e parabéns pela sua trajetória até aqui. Foi um Valeu, prazer muito obrigado a grande vocês. poder entrevistar Parabéns pelo você. trabalho também, Bia. Parabéns pelo trabalho, muito importante. Infelizmente não tinha isso na minha época da faculdade. Quando eu entrei também não. Foi exatamente por isso que eu decidi fazer, porque já estava agoniada com aquilo que eu sou muito. Se você me falar alguma coisa, você tem que provar. Então a maioria das pessoas falava, tem muito trabalho, tem muito trabalho. Eu falava, então cadê as pessoas que trabalham? Não conseguia ver ninguém na faculdade que trabalhava com estatística. Então. A gente tem um grande problema no Brasil também de localização das vagas, né? Isso a gente sabe. Elas estão um pouco concentradas no sul-sudeste, infelizmente. Então é basicamente isso. Muito obrigada e tchau.